Olá pessoal, bom dia, dando início ao nosso PET volume 3, né? Nossa temática aí do nosso PET volume 3 é a Europa. Bem, aqui coloquei no planisfério, no globo, para a gente ter uma noção onde está a Europa, né? No planisfério podemos observar que a Europa seria essa porção em vermelho, né? Como vizinho nós temos os continentes, tanto a África quanto a Ásia, né? E aqui no globo a gente tem uma noção onde está localizada o continente europeu, mais conhecido como o Velho Mundo. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a população da Europa, né? Segundo a ONU, em 2017, a população absoluta da Europa era de 742 milhões de pessoas e a densidade demográfica de aproximadamente 34 habitantes por quilômetro quadrado. A população europeia encontra-se distribuída de maneira bastante regular pelo território, como acontece na maioria dos países ou continentes aí que a gente pode estudar. A maioria dos países europeus é densamente povoada, mas apresenta grande concentração de pessoas vivendo em territórios pouco extensos. A Bélgica e os Países Baixos, por exemplo, possuem densidade de mais de 350 habitantes por quilômetro quadrado. As áreas de maior concentração populacional encontram-se principalmente nos vales do rio Reno, na Alemanha, e do rio Po, na Itália. As áreas de planícies férteis favorecem ao desenvolvimento da agricultura ao longo do tempo. Também apresentam regiões densamente povoadas. As capitais dos países, especialmente em Londres, né, da Inglaterra, no Reino Unido, Paris, na França, e Moscou, na Rússia. E as áreas próximas a elas têm grande concentração de pessoas. A população europeia é predominantemente urbana, pois em boa parte dos países do continente o número de habitantes da cidade é maior do que do campo. Segundo a ONU, em 2018, mais de 74% da população europeia vivia em áreas urbanas, em países pequenos como San Marino, Mônaco, Luxemburgo e Países Baixos. A população urbana superava os 90%, enquanto na Moldávia, considerado um país mais pobre da Europa, apenas cerca de 42% da população vivia nas cidades. O crescimento da população urbana no continente ganhou impulso a partir de 1750, com a Revolução Industrial, né? O processo de urbanização europeu teve grande crescimento até aproximadamente 1950, especialmente na Europa Ocidental. Dessa década em diante, a taxa de crescimento da população urbana começou a declinar e estabilizou-se entre 1990 e 2005. Após esse ano, apresentou um pequeno decréscimo, um pequeno crescimento. Desde a antiguidade, as cidades do continente europeu já constituíam espaços de poder político e militar. Com a Revolução Industrial, no fim do século XVIII, a importância das cidades cresceu, pois passaram a atrair um grande contingente de habitantes do campo que buscavam emprego nas indústrias, né? Hoje, as cidades europeias concentram as ofertas de emprego, sobretudo no setor de serviços. Em Londres, no Reino Unido, Paris, França, Berlim, na Alemanha, Madrid, na Espanha, os transportes, a educação, a área de saúde, os serviços bancários, o turismo, chegam a apresentar cerca de 80% dos postos de trabalho. Embora o emprego urbano se concentre no setor de serviço, muitas cidades europeias são importantes centros industriais, como Manchester, no Reino Unido, Lyon, na França, Helsinki, na Alemanha, e São Petersburgo, também, na Rússia.
Na rede urbana europeia, as cidades que estendem sua área de influência por outras regiões do continente e até o mundo. Na Europa, há inúmeras cidades globais, ou seja, aquelas cidades que têm sua importância e está sempre comercializando com várias partes do mundo, né? São cidades que têm sua importância econômica a nível mundial. O baixo crescimento demográfico europeu resulta da queda acentuada das taxas de natalidade, relacionada a fatores econômicos e sociais que fazem as mulheres optarem por ter menos filhos ou não tê-los, né? Uma vez que a mulher ganhou o seu lugar no mercado de trabalho, as famílias passaram a ser planejadas, né? Onde teve uma queda na taxa de natalidade, o número de filhos reduziu drasticamente, ou muitas vezes, em alguns casos, os casais, ambos estão no mercado de trabalho, estão buscando o seu lugar ou melhoria na carreira profissional e optam por não ter filhos. A ONU prevê para 2050 a redução de 3,55% da população absoluta do continente, correspondendo a cerca de 26 milhões de pessoas a menos em relação a 2017. Ao mesmo tempo que a natalidade está em queda, a população está envelhecendo, ou seja, os casais estão optando por ter menos filhos ou não ter. Porém, a expectativa de vida da população vem aumentando gradativamente, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, né? Devido a avanços no meio da medicina, né? Que de certa forma criou-se várias formas de tratamento para doenças que antes não se tinha, né? Esse tratamento. Além disso, também as vacinas têm um ponto muito importante aí, né? Uma vez que muitas doenças são agressivas, mas uma vez que se tem uma vacina para utilizar como profilaxia, né? Ou seja, para você aplicar antes para prever a não contaminação, foi de suma importância para que a população alcançasse altos números de envelhecimento. Aqui, para a gente ter uma noção, né, maior como é a Europa, né, nós temos esse mapa político, né, para vocês analisarem quais seriam os dos principais países da Europa aí, né, desde a Islândia, né, que está aqui afastada nessa ilha, temos o Reino Unido, a Irlanda, né, onde nós temos Portugal, Espanha, França, né, a Bélgica, os Países Baixos, Alemanha, Suécia, Noruega, Dinamarca, Alemanha, né, Polônia, Lituânia, Estônia, Finlândia, Eslovênia, Croácia, Itália, Romênia. Esses são alguns dos países, a Grécia, né, Malta, temos Chipre aqui embaixo, né, no canto inferior da tela. Do lado direito aqui nós temos o país de Chipre, entre outros, né? Para a gente ter uma noção de quais seriam os países que compõem a Europa. Além disso, né, é muito comum a gente ouvir falar esse termo de Reino Unido, né? Aí é o país Reino Unido? Não. O Reino Unido é composto por 4 países, né? Onde nós temos a Irlanda do Norte, a Escócia, o País de Gales e a Inglaterra. Lembrando que é muito comum você ver no noticiário, ou até pessoas mesmo, ao querer se referir à Inglaterra, refere-se ao Reino Unido. Sim, a Inglaterra é um dos países que compõem o Reino Unido. Mas quando se fala em Inglaterra, estamos referindo o quê? Ao país aqui, ó. Olha nesse primeiro quadrículo aqui, onde tem esse primeiro mapa, né, explicativo. Essa é a Inglaterra, né, onde tem até a parte do território, essa pequena ilha dentro desse istmo aqui. Porém, quando se fala em Grã-Bretanha, né, eu estou me referindo ao quê? A Escócia, País de Gales e Inglaterra. É um novo termo também, onde eu vou estar me referindo a esses 3 países aqui,
né? Agora, quando eu me refiro a Reino Unido, eu estou falando de Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra, tá certo? São esse conjunto formado por 4 países que eu me refiro a Reino Unido. Também é muito comum a gente usar o termo Países Baixos, né? Esses Países Baixos que após a Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, né? Ganhou um novo nome, né? Em vez de falar Países Baixos, fala-se em Benelux. Por que Benelux? Né? Seria a sigla inicial dos países que compõem esse Países Baixos, né? Onde nós temos a Holanda, né? O Netherlands, como é chamado, temos a Bélgica e Luxemburgo, formado por esses 3 países. Ou seja, B de Bélgica, né, de Netherlands ou Holanda, né, e temos Lux de Luxemburgo, mais conhecido como Benelux, certo? Então foi isso aí, pessoal. Algumas curiosidades aí sobre a Europa, né? Espero que tenham gostado. Sejam bem-vindos ao retorno às aulas aí e estamos aí. Um abraço a todos aí, até a próxima.